Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 28 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma. No segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos traz o tema da transfiguração do Senhor, como um apelo a transfigurarmos a realidade que está em nossa volta, para que ela revele a presença de Deus. Para que isso aconteça, é preciso fé, confiança em Deus e oferecer-lhe o que temos de mais sagrado. Somente vamos reconhecer o Cristo transfigurado e assim transfigurar para o mundo e com o mundo se houver em nós uma entrega total, resultado de nosso amor e de nossa fé em Deus. É o que nos mostra a liturgia da palavra deste domingo. Na primeira leitura do livro do Gênesis, encontramos um dos atos de fé mais contundentes. Abraão oferece a Deus o seu único filho. Não era um filho qualquer, era um filho nascido da promessa de Deus. Era a única esperança de Abraão de descendência, mas Deus pede que ele o ofereça em sacrifício. Temos aqui a prova mais difícil de Abraão para provar a sua fé. Esse episódio nos leva a avaliar a nossa. Estamos na travessia do deserto quaresmal, tempo de avaliar a nossa fé, colocando-nos diante da aridez de nossa vida. Nesse tempo oportuno, Deus nos concede a graça de olharmos à nossa volta, em nosso interior, e avaliar quais são os nossos valores e em quem depositamos nossa confiança, e assim perceber que lugar Deus ocupa na nossa vida. Abraão foi testado diversas vezes. Prova como essa, ele ainda não tinha tido. Quem de nós teria coragem de sacrificar o próprio filho em nome de Deus? É claro que Deus não quer isso de nós, mas esse exemplo nos é colocado para enfatizar que não há nada mais importante do que Deus. E quando o amamos de todo o coração, com toda a nossa alma, ele se revela na nossa vida de modo surpreendente. Abraão fez conforme Deus havia pedido, porém não sem dor no coração, pois ali estava o seu bem mais precioso nesse mundo, o seu único filho. Se imaginarmos a cena de um pai levando o filho para o sacrifício em nome de sua fé, é algo paradoxal e extremamente perturbante. Mas Abraão tinha tanta confiança em Deus que sabia que ele não permitiria tal coisa, como de fato não permitiu. Ele provou sua fé em Deus e Deus o abençoou, multiplicando a sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Na segunda leitura da carta aos Romanos, vemos que agora é Deus quem oferece seu único filho por nós. A cruz de Cristo é o amor de Deus elevado ao extremo. A obra mais estupenda do amor de Deus, como disse São Paulo da Cruz. Quem ama é capaz de oferecer seus bens mais preciosos. Quem ama a Deus é capaz de oferecer-lhe a própria vida. Por essa razão, não devemos temer, diz a carta aos Romanos, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando temos confiança que Deus é por nós, que Deus está conosco, não tememos as adversidades da vida e da missão, os desafios que enfrentamos na vida. Basta colocarmos nossa vida nas mãos de Deus, que Ele a conduzirá conforme sua vontade. Ele nos levará ao cume da montanha sagrada e lá se revelará a nós, como fez Jesus com alguns de seus discípulos. No Evangelho de hoje encontramos a clássica cena da transfiguração do Senhor. Esse episódio nos leva a refletir sobre várias situações, sobretudo a nossa fé e a maneira como nos relacionamos com Deus. Essa fé que muitas vezes precisa de sinais para ser fortalecida. No texto de hoje, vemos Jesus que toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha.
Esse primeiro versículo suscita alguns questionamentos que nos ajudam a aprofundar a reflexão e o entendimento da transfiguração. Por que Pedro, Tiago e João e não os outros? Por que um lugar à parte? E por que esse lugar à parte era uma alta montanha? É importante lembrar que esses três discípulos tiveram algumas atitudes que revelaram uma necessidade especial de conhecer quem Jesus era e, de fato, e qual a sua missão. Pedro tinha dificuldade de entender o projeto de Jesus. Amava muito Jesus, como muitos de nós, cristãos, mas também, como muitos de nós, ele se equivocava com os ensinamentos do Mestre. Quando Jesus disse a Pedro que ia sofrer muito, ser crucificado e morto, e que ressuscitaria no terceiro dia, Pedro quis desviá-lo do sofrimento, desviá-lo da cruz, ou seja, desviá-lo dos planos de Deus. Pedro não havia entendido que Jesus teria que passar pela cruz para vencer a cruz. Nessa ocasião, Jesus disse que não pensava nas coisas de Deus, mas dos homens, e que se continuasse pensando assim, seria pedra de tropeço na sua vida. E disse mais, disse para ele ir para longe dele, chamando-o de Satanás, pois ele não pensava como Deus queria que ele pensasse. Além disso, Pedro enxergava em Jesus o Messias da concepção judaica e não o Cristo que veio para dar a vida por todos. Em outro momento, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro, não entendendo o gesto, não quis permitir que Jesus lavasse seus pés. E Jesus disse-lhe que, se ele não lavasse seus pés, Pedro não teria parte com ele. Depois Pedro quis que Jesus o lavasse todo, mostrando mais uma vez o seu não entendimento do gesto de Jesus, que não era apenas um gesto de purificação, mas um gesto de serviço. E há também o episódio da negação de Pedro. No momento em que Jesus mais precisou dele, ele disse que não o conhecia. Assim sendo, Pedro carecia de ver Jesus na sua transfiguração. Por outro lado, encontramos os dois irmãos Tiago e João. Eles queriam seguir Jesus para obter um lugar de destaque quando Jesus estivesse na sua glória. Ou seja, também não tinham entendimento ou entendido o projeto de Jesus. Diante dessa realidade, diante dessa atitude, é preciso presenciar a transfiguração de Jesus para poder segui-lo de modo diferente, doando a vida por amor e não apenas buscando o benefício próprio por interesses. Quantas pessoas estão na igreja não para servir, mas por outros motivos? Percebemos isso pela maneira como essas pessoas procedem em relação aos seus semelhantes e com o próprio Deus. Desse modo, hoje todos nós somos chamados a ir com Jesus ao alto dessa montanha e lá fazer com ele a experiência da transfiguração. Essa montanha pode ser a nossa comunidade, onde celebramos a Eucaristia. Podem ser os lugares de desafio que nos cercam ou que estão geograficamente longe de nós, mas que clamam pela nossa ajuda. Pode ser a pessoa do irmão que sofre, ou as várias situações que nos são colocadas na nossa vida, que mexem com nossa estabilidade ou nossos sentimentos. São montanhas no sentido figurado do termo, para as quais constantemente somos impelidos a ir e fazer a experiência da transfiguração. Elas nos fazem enxergar as muitas coisas que precisam ser transfiguradas, mas só serão se antes transfigurarmos nossa maneira de crer em Jesus, enxergando nele o próprio Deus no meio de nós. Sem essa certeza, não faremos grandes mudanças na nossa vida, nem na vida dos nossos semelhantes, nem na realidade que nos cerca. Assim sendo, a montanha é lugar de desafio e de encontro com Deus. Todas as vezes que encontramos na Bíblia referências à montanha e aos seus derivados, devemos saber esses dois significados. Desse modo, levar esses discípulos à montanha é levá-los ao encontro de Deus na pessoa de Jesus, e encontrar-se com Deus significa ter consciência dos desafios da missão.
Jesus os leva ao alto de uma montanha e se transfigura diante deles. Transfigurar é mudar de figura, é passar de uma imagem para outra. Ou seja, até então esses discípulos e muitos outros enxergavam nele apenas um profeta ou o Messias da concepção judaica, aquele que viria para transformar o mundo e todas as coisas sem a ajuda deles. Enfim, um Messias mágico. Então, com a transfiguração, eles tiveram outra concepção de Jesus. Ele é o Messias, o Filho amado de Deus, e é preciso que sua voz seja escutada, obedecida. Quem pediu isso foi o próprio Deus Pai. Assim, a transfiguração é a revelação de Deus àqueles que ainda não tinham muita clareza de quem ele era. Muitos de nós, ainda hoje, estão carecendo da transfiguração de Jesus, pois não são poucos os que o seguem equivocadamente. O mundo, mais do que nunca, precisa dessa transfiguração. Na transfiguração temos alguns símbolos. Roupas brancas, brilhantes, transparentes, símbolos daquele que iria alvejar suas vestes com sangue, dando a vida pela vida dos seus. Essa transparência revela a sua transcendência. Jesus não foi apenas humano. Se assim fosse, não passaria de um profeta. Mas ele se mostrou muito além do humano. Mostrou-se divino, o Filho amado de Deus, confirmado pelo Pai. Junto com ele apareceram Elias e Moisés, simbolizando as leis e os profetas. Ele não veio para abolir as leis, mas para lhes dar pleno cumprimento. Ele é também profeta e daria continuidade à missão dos profetas, suscitando outros profetas e sendo ele também profeta nas suas ações, enquanto estivesse neste mundo. Por isso, todo discípulo, todo batizado, recebe também a missão profética de transformar, transfigurar, mudar de figura certas realidades que carecem dessa transfiguração. Assim, ele apresentou aos seus discípulos qual era a sua missão. A transfiguração revela também a nossa missão. A transfiguração revelou também a grandeza de Deus em Jesus, e isso é maravilhoso. Maravilhados com todos esses acontecimentos, os discípulos queriam eternizar esse momento, armando ali as suas tendas. Porém, não era esse o objetivo da transfiguração. Era fazer com que os discípulos, conhecedores de quem era Jesus, levassem adiante a sua missão, desarmando as suas tendas, isto é, não se acomodando. Pedro, mais uma vez, não sabia o que estava dizendo, por isso pediu para armar ali a sua tenda, junto com os demais. Foi preciso que Deus Pai interferisse nessa cena e apresentasse Jesus, pedindo que eles o escutassem. Escutar Jesus é levar adiante sua missão, indo ao encontro dos necessitados e das realidades necessitadas para transformá-las. É esse o apelo da transfiguração do Senhor. Não dá para participar dessa celebração sem sair dela transfigurados, ou com o coração ardendo pelo desejo de transfigurar o mundo conforme a proposta de Jesus. O Evangelho mostra no final que, de repente, eles olham em volta e não veem mais ninguém a não ser Jesus com eles. Agora começa a missão. Jesus está com eles e eles estão com Jesus. A partir desse momento, eles enxergaram Jesus de outra maneira. E enxergando de outra maneira, tiveram procedimentos diferentes, mais sintonizados com a proposta de Jesus. Eis o apelo desta celebração. Enxergar Jesus como o Filho amado de Deus e escutar o que ele diz. É disso que o mundo está precisando. É disso que nós estamos precisando. Há muito cristão que não consegue enxergar em Jesus o Filho amado do Pai e, por isso, tem procedimentos que não condizem com o ser cristão. Temos que descer da montanha, isto é, sair de nossas celebrações com o ardente desejo de anunciá-lo, através de nossa postura missionária, e não apenas contando o que vimos e vivemos. Não apenas com uma prática religiosa intimista, sem compromisso com a vida. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.